E o Jornal da Boa Notícia recebe hoje ao vivo o defensor público estadual Magdiel Pacheco. Bem-vindo ao Jornal da Boa Notícia. Seja bem-vindo. Boa tarde, Erasmo. Boa tarde, Carol. Muito obrigado pelo convite. Cumprimento todos os telespectadores do jornal também. Queremos agradecer mais uma vez e a primeira pergunta é: qual é o papel da Defensoria Pública? Qual é o trabalho realizado pela Defensoria Pública? Erasmo, essa é uma pergunta muito relevante e traz um esclarecimento muito importante para a população balsense. O papel da Defensoria Pública está intimamente relacionado com o acesso à justiça para aqueles que são considerados vulneráveis. E é interessante aqui esclarecer que vulneráveis não compõem somente aquelas pessoas que são hipossuficientes economicamente, de uma forma bem clara, pobres economicamente. Não. É possível também que a Defensoria Pública atue em casos específicos, por exemplo, mulheres em situação de violência doméstica, a crianças e adolescentes em situação de risco e em outras situações, idosos também, independente da questão financeira. Então, Erasmo, Carol, a atuação da Defensoria Pública está atrelada justamente ao acesso à justiça dentro do processo e fora do processo também, para essas pessoas que são consideradas como vulneráveis para a lei. Ótimo. Então, você já abrangeu até uma resposta de outra pergunta, que seria qual o público-alvo da Defensoria Pública, né? Então, as pessoas em casos de vulnerabilidade, não necessariamente financeiramente, né? E a outra pergunta seria a diferença, né? A gente ouve muito falar Defensoria Pública, Ministério Público. Qual a diferença desses dois órgãos? Muito relevante também, Carol, essa pergunta. Aqui cumprimento os colegas do Ministério Público, que também tem uma atuação muito relevante para a sociedade, mas é muito comum essa confusão entre o Ministério Público e a Defensoria Pública, mas é necessário destacar aqui. Eu já afirmei que a Defensoria Pública está relacionada à atuação perante os vulneráveis. Já o Ministério Público, Erasmo, está relacionado com o que a gente chama juridicamente do interesse coletivo. O Ministério Público pode atuar independente da classe econômica, independente da situação de vulnerabilidade ou não, desde que seja desrespeitada alguma norma, seja a lei, seja a Constituição, o promotor ou a promotora pode atuar. Já o defensor público não. Vamos aqui para uma situação concreta. Digamos que haja um aspecto relacionado a algum contrato que só envolva pessoas de alto padrão socioeconômico. A Defensoria Pública não pode atuar diretamente, mas se isso de alguma forma ferir uma lei ou uma norma de interesse público, o Ministério Público pode atuar. Então, a Defensoria Pública e o Ministério Público muitas das vezes atuam no mesmo processo, é muito comum em atuações coletivas, isso é quando é para público mais abrangente, nós convidamos o Ministério Público para atuar juntamente conosco e a Defensoria Pública também atua juntamente com o Ministério Público. Porém, a Constituição delimita muito bem. A Defensoria Pública é relacionada aos vulneráveis e o Ministério Público como algo mais amplo. Não necessariamente atrelado a vulnerável, não. É mais no sentido da proteção da lei, da Constituição e do interesse público. Uma outra pergunta em relação à diferença da atuação. Qual a diferença da atuação do defensor público para um advogado? Perfeito, Erasmo. E aqui eu cumprimento todos os advogados e advogadas de Balsas, que sem dúvida são indispensáveis à justiça. Inclusive eu estou aqui em Balsas há aproximadamente 2 anos, 1 ano e meio, eu percebo que a cidade de Balsas é muito bem assistida pelos advogados e advogadas, são companheiros nas atuações, mas a diferença, Erasmo, está relacionada a que a advocacia constitui uma prática de um profissional liberal. Portanto, de forma justa, legítima, conforme as normas internas do AB, busca a prestação jurídica através de uma atuação, seja dentro do processo ou fora do processo, mas busca o lucro, a própria renda. O advogado busca, sim, a concretização da justiça para os seus clientes. A Defensoria Pública não está submetida ao AB, que tem sua importância, tem o papel indispensável na própria história do Brasil, mas a Defensoria Pública é separada. Constitucionalmente, a Defensoria Pública não está atrelada ao AB e, de forma alguma, recebe qualquer remuneração direta, diferentemente dos advogados. Então, o advogado atua para os seus clientes, conforme o interesse de quem os contratar, e a Defensoria Pública não. Inclusive, é possível que o defensor público, a defensora pública, atue no mesmo processo que tem um advogado, mas isso é uma situação excepcional.
Há um nomezinho que talvez fique meio difícil de compreender, que se chama custos vulneráveis. Mas falando isso de uma forma bem acessível, é mais ou menos assim. Mesmo que haja um advogado ou uma advogada no processo, se por acaso ferir o interesse de um vulnerável, que eu falei desde o início aqui da nossa entrevista, a Defensoria Pública pode sim atuar no processo, não sobrepondo a atuação do advogado de forma alguma, mas de maneira paralela. Então, em regra, onde tem um advogado habilitado, a Defensoria Pública não atua. Mas, se a Defensoria Pública perceber que a situação fere o interesse de um vulnerável, a Defensoria Pública pode atuar de forma paralela. Muito bem. A Defensoria Pública ela atua tanto na área civil como também na área criminal. Cita alguns exemplos para a gente, inicialmente na área civil. Quais os exemplos que você pode estar citando que há essa atuação da Defensoria Pública? Perfeito, Carol. Na atuação civil, a Defensoria Pública tem uma atuação bem diversificada. Eu, por exemplo, atuo especificamente na área da família, sucessões, herdeiros, testamentos e também relacionado à infância e juventude. Um exemplo claro que a gente pode mencionar, por exemplo, a pensão alimentícia, que é uma demanda gigantesca que a Defensoria Pública atua, já no âmbito civil, e aqui é já a atuação de outra colega, de outros colegas, por exemplo, relacionado a conflito entre vizinhos, também é um exemplo de atuação civil. Já, por exemplo, na atuação criminal, a Defensoria Pública pode atuar tanto na defesa de alguém que seja acusado ou acusada, ou também pode atuar auxiliando a vítima, como assistente da acusação. É um exemplo. Também é muito necessário, talvez, trazer aqui à tona o esclarecimento de que a Defensoria Pública também atua quando há prisão em flagrante. Se alguém, por exemplo, foi preso e não habilita um advogado, que a gente já esclareceu ainda há pouco a diferença, né, da advocacia privada e para a Defensoria Pública, pode sim solicitar. E é interessante, Erasmo e Carol, esclarecer que a Constituição garante que, para um processo ser legítimo, ser rígido, como a gente menciona, é imprescindível que se assegure a defesa. Então, qualquer pessoa, seja num processo criminal, seja num processo civil, tem um direito a solicitar um defensor público, caso essa pessoa não habilite um advogado. Muito bem. Doutor, como é que está composta aqui em Balsas a Defensoria Pública? Tem quantos defensores? Como fazer para chegar até lá, para ter esse acesso? Perfeito. Erasmo, a Defensoria Pública aqui em Balsas é composta por 4 membros e é dividida em competências. A doutora Elane atua na parte civil, na parte da fazenda. Por exemplo, se você quer entrar com uma ação de saúde, doutora Elane. Doutor Tiago está relacionado com as possessórias, os conflitos fundiários que estão relacionados aqui em Balsas e também a execução penal. Eu, já na terceira defensoria, atuo em família, ato infracional e também relacionado às sucessões. E o doutor Samuel, na quarta defensoria, atua na parte criminal, tribunal do júri e qualquer processo, pedido de liberdade ou prisão. Então, somos 4 defensores que, obviamente, diante da demanda, nós não conseguiríamos atender sozinhos todo esse público. Temos uma equipe de apoio, temos a assessora Vitória, temos residentes, inclusive aqui o residente Rondon, que trabalha comigo, está aqui dando apoio no estúdio, temos estagiário de graduação, e aqui, inclusive, cumprimento a faculdade local daqui de Balsas, que tem, assim, fornecido, sejam residentes, estagiários de qualidade. Então, uma equipe que, dentro das nossas limitações, nós tentamos trabalhar fornecendo o melhor para a população balsense. Somos 4 defensores, cada defensor tem seu residente, seu estagiário, e assim a gente vai distribuindo a competência. Para ter acesso à Defensoria Pública, nós nos localizamos ali no Potosí, 2 ruas após o fórum, e também ao telefone da Defensoria Pública, que eu posso disponibilizar aqui depois para ser colocado para os telespectadores. Muito bem. Qualquer pessoa pode ter acesso à Defensoria Pública ou ela precisa de um meio, de um intercâmbio para chegar até os defensores? Carol, é muito bom pontuar, porque muitas das vezes a pessoa, o público em geral, quando pensa na Defensoria Pública, pensa que é um acesso burocrático, mas pelo contrário, a Defensoria Pública justamente busca assumir um perfil diferenciado de desburocratizar. A qualquer momento, as pessoas procuram a Defensoria Pública, haverá distribuição interna conforme a demanda, conforme o problema, e ela será atendida por alguém da equipe da Defensoria Pública. Então, não é necessário nenhum tipo de intermediação, não é cobrado nada, isso é preciso deixar bem claro. A Defensoria Pública é um serviço público gratuito. Inclusive, a própria Constituição fala assistência jurídica gratuita. E não só se limita ao processo.
Caso há necessidade de um esclarecimento jurídico, a Defensoria Pública também está disponível. Porque muitas das vezes, Carol Erasmo, o que a população em geral pensa? Eu vou esperar para resolver aquele problema com o meu vizinho, com o pai do meu filho, aquele problema lá na escola, quando virar processo. Quando, na verdade, a Defensoria Pública sempre sustenta que a gente pode muito bem resolver os nossos problemas jurídicos fora do processo. É o que a gente chama de uma resolução consensual. Então, se por acaso algum telespectadora está passando por alguma situação jurídica e queira resolver isso antes de chegar na Justiça, procure a Defensoria Pública. Obviamente, vai ser analisada a questão financeira. Como eu falei, nós atendemos vulneráveis. E aqui eu esclareço que até 3 salários mínimos é uma limitação da nossa própria organização interna. Sei que isso abarca boa parte da população balsense. E também, caso mesmo que ultrapasse esse limite de 3 salários mínimos, Erasmo, é possível que a pessoa se encaixe em um daqueles grupos que eu já mencionei: idosos, mulheres em situação de violência doméstica, criança e adolescente. Então, não há nenhuma burocracia ou dificuldade de acesso. Obviamente, nós temos nossa limitação de pessoal. Então, muitas das vezes, as vagas podem até acabar, mas é uma lista de espera, toda uma organização para tentar minorar essa espera. Doutor Magdiel, o atendimento da Defensoria Pública de Balsas, ela está restrita à população de Balsas ou mais alguns municípios da região não? Bem lembrado. Erasmo, a nossa atuação da Defensoria Pública, ela está limitada à atuação das comarcas de Balsas. Isso quer dizer que é só Balsas? Não. Existe o que a gente chama de termo. Então, por exemplo, as cidades aqui próximas, que são abarcadas, sim, pela atuação da Defensoria Pública. Não estritamente só quem está aqui em Balsas, mas há as comarcas ao redor que podem sim procurar. Há uma lista que, caso a pessoa tenha alguma dúvida, pode nos procurar que vamos esclarecer. Muito bem. Magdiel, quais, assim, de certas formas, os principais casos que chegam à Defensoria Pública? A maioria deles são cíveis, são criminais. Quais, mais ou menos, os maiores que chegam? Eu acredito que a equipe da Defensoria Pública está assistindo também essa entrevista e eu atuo na 3ª Defensoria. Então, 70% das demandas, não só em Balsas, mas em qualquer núcleo de defensoria, é demanda de família. Então, as demandas que mais chegam para a gente são demandas relacionadas a alimentos, divórcio, reconhecimento e dissolução de união estável, guarda, busca e apreensão de criança, que é mais um tipo de demanda, Carol, muito quantitativo. Se por acaso a gente conseguir conscientizar as partes envolvidas, dá para se resolver numa conversa de meia hora. Mas a gente tenta, explica, fala da complexidade, se por acaso se tornar num processo judicial, e a gente tenta resolver isso numa conciliação. Inclusive, é algo que eu gosto sempre de problematizar quando tenho acesso à ajuda da mídia, que tem um papel social muito importante, essa necessidade de se conscientizar. É possível, sim, resolver os problemas jurídicos fora do processo, desde que haja essa disposição de diálogo, essa disposição de conversar. Então, na nossa realidade, Erasmo, cerca de 70% da demanda é de família e os 30% restante é distribuído para as outras áreas. Mas esse 30% não quer dizer que é uma pouca quantidade. Eu falo de um universo gigante, 30% é muito. Então, temos sim demandas relacionadas à área civil, relacionada à área criminal também é muito grande. Balsas também tem uma característica de ser marcado por conflitos fundiários e a Defensoria Pública atua também nessas áreas. Destes 70%, poderia-se dizer que mais da metade poderia ser resolvida através de conciliações? Sem dúvida, Carol. Inclusive, sempre que nossa equipe consegue resolver alguma desses casos através da conciliação, a gente sempre parabeniza as partes. Por quê? Quando a gente resolve alguma dessas demandas por meio da conciliação, a gente dá o protagonismo para as partes. Não é o juiz que vai estar decidindo, não é o promotor que vai atuar no processo, nem sou eu que imponho qualquer solução. As duas partes conversam, eu estou lá apenas para evitar qualquer tipo de injustiça, de abuso e dar uma legitimidade para aquele ato, mas as duas partes somam para chegar numa solução. Então, em vez da pessoa procurar um processo judicial em que uma terceira pessoa vai decidir depois de 2, 3 anos, as duas pessoas sentam, conversam em meia hora. Cada um fala dos seus conflitos, cada um fala das suas dificuldades e a gente busca o meio termo. E aqui é interessante esclarecer que a conciliação, muitas das vezes, não consegue trazer o que os dois queriam de forma perfeita, mas um abrindo a mão
um pouco da sua vontade, outro também, a gente consegue chegar no meio termo, que consegue agradar os dois, consegue resolver o problema e evita uma demanda judicial de 3 anos. Eu tenho certeza que tem servidores do fórum que estão nos assistindo aqui. Eu sei que a Boa Notícia tem uma grande porcentagem de espectadores aqui, audiência alta, e eu parabenizo o esforço de quem trabalha no fórum, porque se a Defensoria Pública tem uma demanda alta, quem trabalha no fórum tem uma demanda mais alta ainda, que é a Defensoria Pública, mas todo o corpo de advogados que tem balsas. Então, nosso esforço, Carol Erasmo, é de tentar resolver as demandas sem que a gente leve para o Poder Judiciário, porque a realidade do sistema de justiça é que eu não conheço nenhum órgão, seja a Defensoria, seja o Ministério Público, seja o Poder Judiciário, nenhum órgão que possa dizer, estou tranquilo. Todo mundo está sobrecarregado. Se a gente analisar a população de Balsas e das cidades vizinhas, nós observamos que, se a gente somar a quantidade de defensor, a quantidade de promotor, a quantidade de juiz, a gente não chega nem no número de 20 operadores. Olha só, mais de 100 mil, se a gente somar todo mundo ao redor, tentando resolver a problemática de uma população tão grande. Então, a gente sempre tenta trabalhar essa conscientização para evitar a perpetuação por 2, 3 anos de um processo que a gente conseguiria facilmente resolver em questão de meia hora a 1 hora. O Jornal da Boa Notícia está conversando com o Dr. Magdiel Pacheco, ele que é defensor público estadual, e nós queremos agradecer a sua participação, né, Carol? E dizer que nós estamos à sua disposição. E agradecer também a você que nos acompanha aí pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Rádio Boa Notícia e também pelo canal 13.1 a TV Boa Notícia. Muito obrigado. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Erasmo. É um imenso prazer estar aqui nesse jornal que tem uma representatividade tão grande no coração dos balsenses. Agradeço muito. A Defensoria Pública, não somente eu, mas todos os membros se colocam à disposição da equipe.